Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Depois de 8 anos seguidos à frente da Prefeitura de Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão está prestes a se despedir da gestão da maior cidade do interior de Minas Gerais. Esse é o último Band Entrevista do ano e o prefeito Odelmo nos recebe na chácara dele para essa conversa. Prefeito, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais essa oportunidade que o Grupo Band está me dando. Prefeito, o local aqui é muito convidativo. Eu já pergunto para o senhor, né? O senhor vai tirar uns dias de férias? O senhor vai descansar uns dias depois de 1º de janeiro? Eu vou sair uma semana de férias, depois vou retornar e continuar o meu trabalho junto com a deputada Ana Paula no escritório dela. Vou ficar atendendo ali, ajudando ela. E aquilo que for possível ser feito, eu vou fazer. Só uma semana de férias, prefeito? Só uma. É Tá pouco, bom. né? Não, Não, tá Pelo bom. tanto que o senhor trabalhou aí nos últimos Tá anos? bom demais. As últimas férias que eu tirei foi em 2013. Essa agora eu estou saindo também. Aí eu pergunto para o senhor, né? A gente está há 4 dias do fim do governo. Como é que o senhor se sente profissionalmente? O senhor é um homem realizado? Qual que é a sensação nesse momento? Como é que o coração está batendo aí dentro do peito? Bom, eu agradeço esses momentos todos que eu vivi, nesses 2 últimos mandatos. Agradeço a Deus, ao povo de Uberlândia, a confiança que teve em mim, aos secretários, secretárias, aos servidores públicos municipais, porque na vida ninguém faz nada sozinho. Por isso eu vou te dizer, foram desafiadores esses anos. Em 2017, quando eu assumi, nós recebemos aqui 390 milhões de dívida, salários atrasados, 13º, fornecedores já não querendo fornecer para a prefeitura mais. O IPREMO tinha 290 milhões disponíveis e outros 339 milhões em instituições desacreditadas. Fomos trabalhando, lutando, pelejando. Tivemos aí, nesse mesmo ano, o governo Pimentel, até ICMS e a saúde também atrasando. Foram anos difíceis, mas nós vencemos isso tudo. Foi momento, volto a insistir, não foram momentos fáceis. Hoje, nós temos, por exemplo, para com o governo federal, nos deve 38 bilhões do teto MAC, que já deveria ter sido entregue ao povo de Uberlândia. E semestre da educação me foi retirado esse ano em torno de 50 milhões de reais, sem dizer os 9, 10 bilhões que IPI da Souza Cruz, não fazendo parte do VAF, todo ano ele tira recursos da prefeitura. Então, foi momentos difíceis chegar até hoje. E por isso eu digo sempre, vamos ter muita atenção no próximo ano com o orçamento, acompanhar, ver os investimentos, ver os gastos, porque não será um ano fácil. Eu espero que eles possam realmente ser abençoados por Deus, todos que vão lhe acompanhar, eles possam fazer a partir de 1º de janeiro um bom governo para o povo de Uberlândia e a cidade de Uberlândia. Prefeito, a gente vai destrinchar todos esses temas que o senhor fez um breve resumo aqui para nós, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, como é que o senhor resumiria todo esse trabalho dos últimos 8 anos? Mais desafios ou mais conquistas? Não, desafios e conquistas. Por exemplo, o IPREMO, na situação que eu te disse, nós estamos entregando ele hoje ao servidor público municipal mais de R$1 bilhão no caixa. Isso foi um grande avanço. Foi uma sustentação para o Instituto, uma segurança para o Instituto. Então foi assim que nós fomos conquistando a cada momento e realizando a cada momento. O senhor está falando das conquistas, a gente acompanhou ao longo do mês de novembro, mês de dezembro agora, a entrega de muitas obras, né, que naturalmente foram acontecendo nesse calendário aí dos últimos meses. Escolas, SEAI, como é que o senhor vê, né, esse trabalho, esse conjunto de obras nessa reta final da gestão? Foram necessários para cada setor do município de Uberlândia. Mobilidade urbana, uma coisa tão necessária que todos sabem disso. Como é que você ia trafegar numa cidade desse tamanho, com 900 mil habitantes, se você não tivesse feito intervenções nas áreas viárias? Os viadutos que fizemos, as pontes que fizemos, as reformas que fizemos, isso tudo facilitou para que o povo de Uberlândia pudesse trafegar com tranquilidade
e em menor tempo também chegar ao seu trabalho, voltar à sua casa. Isso tudo foi pensado. O transporte coletivo foi trocado mais de 200 ônibus. A nossa tarifa está congelada desde 2021, 2020, a R$ 4,50. Isso no último ano agora deu um desencaixe da prefeitura de mais de 120 milhões, por isso que eu digo que tem que ter cuidado do orçamento. E para o próximo ano, com a projeção que está aí, vai para mais 170 milhões. Então, perdendo o que nós estamos perdendo de arrecadação, aumentando como está aumentando esse caso aqui que eu estou dizendo, que é do transporte público. É momento de muita cautela, muita tranquilidade, muita serenidade, segurar o orçamento na mão, acompanhar de perto tudo aquilo que está sendo realizado. Dentro dessa preocupação do senhor, como é que o senhor vê a reforma tributária que está sendo discutida em Brasília, né, os reflexos disso? A gente tem acompanhado no noticiário nacional, quanto que isso impacta aqui na realidade de Uberlândia? Você veja bem, a reforma tributária, eles vão calcular a renda do município pelo número de habitantes. O IBGE diz que nós temos 50 mil habitantes. Pelas ligações de água residenciais no DEMAI, nós temos 900 mil habitantes. Então, como você vai a um fundo, numa proporção dessa, buscar dinheiro para continuar realizando as coisas de Uberlândia? Então, essa reforma eu nunca concordei com ela, sempre critiquei ela. E outra coisa que eu vou ressaltar, a deputada Ana Paula, tudo aquilo que é prejudicial ao município, ela sempre votou contra e votará contra. A gente está falando de reforma tributária, juntando com a preocupação do senhor da queda de arrecadação, a gente tem o exemplo do ICMS da educação. Recentemente o senhor esteve em Brasília com a ministra Carmen Lúcia, justamente para pôr essa questão. Juntamente com outros municípios mineiros, levando a ela a nossa reivindicação, que era para derrubar essa medida que foi feita, que é prejudicial aos municípios. Eu não posso perder 50 milhões por ano referente ao ICMS da educação. Se eu já perco tanta coisa, começo a perder mais ainda. Então, acho que nós temos que tomar cuidado. Por isso, eu volto a insistir, a deputada Ana Paula tem tido todo o cuidado no Congresso Nacional de observar essas matérias que afetam os municípios mineiros e brasileiros. Prefeito, pessoal de casa entender qual que é o impacto dessa queda de arrecadação. O senhor falou 50 milhões de reais, isso interfere na qualidade, na construção de novas escolas? Quanto que o cidadão é afetado No com isso? custeio, principalmente. Se você olhar a área da saúde, nós, quando reassumimos, tivemos que reformar vários leitos no Hospital Municipal, UTIs fechadas. Nós tivemos que fazer toda essa reavaliação para que nós voltássemos a ter o hospital trabalhando. Isso são custos. Nós aumentamos o Hospital Municipal, é um setor de atendimento às gestantes, outro é dos egressos. Também abrimos Santa Catarina, em vez de abrir na pandemia um hospital de lona, nós abrimos um hospital físico. Está desapropriado, está funcionando e não fecha mais. É para atender o povo de Uberlândia. Como o Centro de Internação Dr. Hans também, outro que nos ajudou muito, em torno aí de 70, 100 leitos. E se você for somando esses leitos todos com o que estão nas UAIs, hoje é por conta do município de Uberlândia quase 1.000 leitos do SUS. E às vezes o município não é reposto por isso. Isso tudo é perca. No Band de entrevista anterior, prefeito, nós conversamos com então, o presidente da Câmara, Zezinho Mendonça, né, e perguntando para ele talvez qual a maior preocupação, o maior desafio para o município, tanto nessa gestão quanto a gestão que está se aproximando, é justamente a questão da saúde, o custeio. Hoje Uberlândia investe mais na saúde do que o limite constitucional. 37%. Como é que o senhor vê, então, por exemplo, esse esforço que é feito pelo município para dar esse atendimento de saúde, não tendo a contrapartida? Foi dado porque nós temos que, logicamente, proteger o povo. Eu, como prefeito de Uberlândia, estando prefeito de Uberlândia, eu tenho que defender a população. Então, aqueles momentos mais difíceis da população, eu tenho que estar atento a ela e fazer as coisas que são necessárias para que ela tenha um melhor atendimento. E você sabe, nas nossas unidades de saúde, nós estamos atendendo aí mais de 1 milhão de pessoas por mês. Se nós temos, no cálculo do IBGE, 750 mil pessoas, 250 mil têm os seus seguros, seus fundos.
Então, sobra o quê? 500 mil habitantes para o município de Uberlândia. E os outros 500 mil estão onde? Então, por isso que eu digo, essa conta está errada, vai ferir demais o município, principalmente nessa reforma tributária. Acompanhamos recentemente a divulgação aí dos índices da cidade de Uberlândia, em termos de geração de emprego, qualidade de vida. Como é que o senhor analisa aí, então, esses índices que colocam Uberlândia no topo das cidades brasileiras, brigando diretamente, disputando diretamente com grandes capitais? É a maneira que nós administramos a cidade de Uberlândia. Primeiro, junto com o povo, junto com os nossos secretários e servidores públicos. Nós fizemos aí vários cursos de aperfeiçoamento do servidor público durante esses dois períodos de mandatos. Isso sempre visando que o nosso servidor tenha um melhor aprimoramento, esteja enganjado nas novas mudanças que, logicamente, são impostas ao serviço público. Então, isso tudo ajuda. Por exemplo, de 2017 para cá, nós ganhamos 30 títulos. Isso é uma conquista do nosso povo. Eu não pego conquista para mim. Isso é conquista de resultado de um trabalho onde todos participaram. E é assim que nós estamos fazendo e é assim que nós vamos fazer. O senhor está falando dos títulos, é importante a gente lembrar aí, então, o prêmio BAN de Cidades Excelentes, onde a cidade de Uberlândia ficou aí como a gestão número 1 do Brasil por 2 anos consecutivos, hein, prefeito? 2 mandatos consecutivos. Eu agradeço a avaliação feita pelo instituto que acompanha a BAN, Acre, acho que é isso mesmo. E agradeço a avaliação que foi feita do município. Isso tudo está relacionado às gestões que nós estamos fazendo aqui. É o aprimoramento, é o aperfeiçoamento do nosso servidor público, para eles poderem estar mais aptos a poder servir o nosso povo. Prefeito, uma causa, se é que a gente pode chamar assim, que o senhor cuidou pessoalmente, com muito carinho, com muita dedicação, foi o basalto, né, que impacta diretamente no agronegócio da região e do Brasil. Né? Como é que o senhor vê a extração do basalto, a aplicação do basalto no agronegócio daqui em diante? É uma inovação muito grande para o agronegócio. Se você imaginar que o NPK nós importamos na pandemia por R$10.000 a tonelada, hoje o basalto, que faz várias substituições do NPK e tem um NPK, logicamente sai por R$150 a tonelada. Então a diferença é muito grande. Então isso, logicamente, vai minimizar custos e vai beneficiar não só o produtor, mas também o consumidor lá na ponta. Então isso tudo são atenções que nós damos para que a coisa possa fluir bem. Falando de infraestrutura, queria pegar como tema central o DEMAI, né, o abastecimento de água tratada, né, o saneamento básico. Que avaliação que o senhor faz desse trabalho que foi feito nos últimos anos, né, e aí reflete nesses títulos que nós estamos falando, Uberlândia figurando nos primeiros lugares de saneamento básico no Brasil? Em 2012, quando eu estava encerrando o mandato, eu deixei prontinho já a licitação da ET Capim Branco, para que viesse a nova estação de tratamento de água da cidade de Uberlândia. E hoje nós estamos com ela instalada. Quando eu assumi, ela tinha 17% pronta e nós conseguimos concluir ela, entregar e pôr para funcionar em benefício do nosso povo. Isso aí deu maior tranquilidade e maior segurança no abastecimento de água do povo de Uberlândia. Prefeito, ainda na infraestrutura, que de certa forma está relacionado à questão da mobilidade, que o senhor citou anteriormente, mas gostaria de saber do senhor Rondon Pacheco, Avenida Rondon Pacheco, o esforço que vem sendo feito para que a gente não se repitam cenas como vimos recentemente, a chuva, todo aquele transtorno que o cidadão já conhece. Vamos ser bem verdadeiros. Uma chuva que cai em 20 minutos, 50 milímetros, não tem drenagem de água que suporta isso no Brasil e nem no mundo. Portanto, são os volumes de chuvas que estão sendo de maneira desconsiderável, caindo sobre as cidades brasileiras, não só sobre Uberlândia. Agora, o Rondon precisa de algumas coisas, aí precisa. Nós concluímos a represa do Camaru, fizemos a represa lá do Morumbi, tem mais 2 ou 3 projetadas e prontas para ser instalada acima da represa do Camaru, mas nós temos que fazer as drenagens que convergem para Rondon. Enquanto isso não foi feito, não foi melhorada essas drenagens, logicamente nós vamos sofrer
esse impacto nas enchentes, nas chuvas. Isso tudo vem coisas de anos e anos. E nós procuramos trabalhar da melhor forma para poder minimizar esses problemas também. Esse é um trabalho, essa é uma preocupação que ela segue para a próxima gestão a partir do dia 1º de janeiro. Aí já pergunto para o senhor, transição, como é que o senhor acompanhou esse processo de transição? Né, prefeito Paulo Sérgio assume a partir do dia 1º de janeiro, ele, nesses últimos 8 anos, foi o seu vice-prefeito. Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu esse processo, prefeito? Foi tranquilo, acho que não teve problemas, ele já tinha algum conhecimento da prefeitura. Eu espero que ele esteja preparado para assumir essa grande missão que ele está recebendo de Deus, ele e todos aqueles que vão lhe acompanhar. Não serão momentos fáceis, é uma missão difícil, conduzir o nosso povo à nossa cidade. Que Jesus os conduza e guarde e abençoe para que eles possam conseguir chegar ao seu final, tendo sucesso nas suas administrações. É o meu desejo, que eu desejo ao Paulo Sérgio e toda a sua equipe. Nessa semana que inclusive antecede a nossa conversa, né, foram divulgados aí os nomes que vão compor o secretariado na cidade de Uberlândia. E muitos são secretários que acompanharam o senhor também nos últimos 8 anos. Né? Isso é uma demonstração de continuidade nesse trabalho, uma preocupação? Que análise que o senhor faz? Wagner, eu fiz questão de interferir pouco. Eu acho que a gestão pertence ao Paulo, a responsabilidade é dele. Então, todas as mudanças e decisões que ele tomou, logicamente, pensando num futuro e pensando num governo que pudesse melhorar o que é preciso melhorar e continuar aquilo que está dando certo na cidade de Uberlândia. Então, eu espero que isso realmente possa vir colher frutos em benefício do nosso povo. Mas o prefeito Odelmo vai ser um conselheiro eterno da cidade de Uberlândia, a gente pode falar isso, pelo conhecimento, pelo prestígio, pelo trabalho que o senhor fez pela cidade todo esse tempo, não só aqui, mas em Brasília também. Se eu for perguntado, eu estaria à disposição. O que eu não quero é, de forma alguma, ficar interferindo no governo. Eu acho que o governo, a partir de janeiro, é o governo do Paulo Sérgio e de toda a sua equipe. Então, eles têm que tocar o governo, têm que mexer nas administrações e pôr um estilo deles de governar. Porque cada um tem o seu. Eu tenho o meu, ele tem o dele, o outro prefeito tem o dele. Então, cada um momento diferente, logicamente, aplica os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Durante a sua gestão, tivemos a eleição da deputada federal Ana Paula Junqueira, sua esposa, né, que tem trabalhado nessa parceria Uberlândia-Brasília, Brasília-Uberlândia. Ela segue nessa jornada em Brasília, na capital federal. Quanto isso, né, é benéfico, quanto isso ajuda no desenvolvimento de Uberlândia, o senhor que contou com essa parceria nos dois últimos anos, e a gente tem mais 2 anos de mandato pela frente da deputada Ana Paula Junqueira Leão. Olha, num ponto que ela foi fundamental. Aliás, ela me surpreendeu em todos os momentos desse seu mandato de 2 anos. Uma pessoa que chega naquela casa, que tem 513 parlamentares, está ali chegando numa casa difícil. E ela soube contornar todas as situações, liderou bancadas, liberou a Frente Parlamentar do Leite, vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Ela soube ocupar postos importantes. E ela vai continuar assim, determinada como ela é, cumprindo essas missões. Agora, ela foi fundamental também para o nosso orçamento. Só de recursos para a saúde, ela trouxe em torno de 28 milhões de reais. Isso não é fácil um deputado estar no primeiro mandato em Brasília e já começar a conquistar recursos dessa forma para o município. E não só Uberlândia, outros municípios também da região e de outras regiões de Minas Gerais. Ela fez um excelente trabalho. Eu acho que essa será a peça fundamental para qualquer prefeito, para qualquer município, onde ela possa atuar e possa, logicamente, dar o seu apoio. Juntamente com a deputada Ana Paula, nós temos a bancada do Triângulo, se é que a gente pode dizer assim, no Congresso Nacional e também em Belo Horizonte. Quanto é importante essa representatividade para a nossa região, prefeito? Essa representatividade é importante desde que ela colha resultados aos municípios. Não adianta ter essa correlação se não tiver uma ação conjunta de todos que pertencem ao Triângulo Mineiro, fazer ações na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional
em benefício do nosso povo e da nossa região. E outras regiões de Minas também. Mas aí agora eu inverto a pergunta, prefeito. Quanto que a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, o próprio o governo de Minas e o governo federal contribuíram com Uberlândia nos últimos 8 anos que o senhor teve à frente da gestão? Bom, o governo de Minas tem que fazer ressalvas. O IPI da Souza Cruz, que é uma coisa que foi julgada pelo STJ, julgada por 10 ministros, ficou claro nessa decisão que o IPI faz parte do cálculo do VAF. E aí, até hoje, não foi conhecido pelo Estado. O governador esteve aqui nessa semana, em visita à cidade rapidamente, e anunciou que ele vai autorizar a inclusão do IPI no VAF de Uberlândia. Agora, só para 2027, eu pergunto, e se entrar outro governador e achar que deve cancelar? Então, é uma medida que é anunciada, mas que não refletiu momentaneamente. E com isso eu volto a insistir, o município perde de 9 a 10 milhões de renda todo mês. Não há município que suporte isso. Sem dizer também o Teto Marco em Brasília, Ministério da Saúde, está lá desde março. O Uberlândia tem 38 milhões para receber do governo federal. Por que não pagou? Ação política, gestão política, certamente é isso. Outra coisa, a Assembleia votou de ICMS da educação e está retirando, só esse ano, 50 milhões do nosso ICMS da educação. Isso é coisa que prejudica. Então, eu acho que os deputados têm que estar atentos a isso, atuantes a isso aí, coisa que ela faz muito bem, cobra, vai em cima e tentando lutar pelo direito de cada um dos nossos municípios. Estamos conversando aqui no último Band Entrevista de 2024. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. O senhor nos recebendo aqui no seu lugar de descanso, tirou uns minutinhos para conversar aqui conosco na Band Triângulo. Sempre será um prazer. Prazer é todo nosso, prefeito. Um tema de extrema importância é o índice de transparência na gestão Adelmo Leão à frente da Prefeitura de Uberlândia, índice que vem aí do TCU. Como é que o senhor avalia, né, esse quesito, né, que dá respaldo ao trabalho que o senhor realizou nos últimos 8 anos? Receber um prêmio desse nível, com as dificuldades que os municípios todos atravessaram, vem sinalizar que nós estamos, desde 2017, modernizando a cidade em todos os setores. Foi uma coisa que eu determinei, que a partir de 2017 nós tínhamos que mudar a administração pública da nossa cidade, com transparência, logicamente com introdução de novos projetos, de novas maneiras de governar e sempre olhando o melhor para o povo. E deu nesse resultado que deu aí. Eu fico muito feliz, que é um prêmio que não é para mim, um prêmio é para o nosso povo e para todos aqueles que me ajudaram durante esse tempo todo. Prefeito, no início da nossa conversa, e quem conhece bem o senhor sabe que o senhor é inquieto, já falou que vai tirar só uma semana de férias e vai seguir trabalhando. Eu quero falar com o senhor do futuro político do prefeito Adelmo Leão. Como é que está essa agenda aí, então, depois que o senhor voltar do descanso merecido? A gente precisa saber. Vamos ficar atentos. Eu acho que tem definições que nós temos que dar tempo ao tempo. Eu me considero uma pessoa preparada hoje para representar os municípios mineiros e brasileiros, principalmente nessa área administrativa. Eu tive 4 mandatos de prefeito, 5 mandatos de deputado federal. Então, acho que eu tenho um pouco de conhecimento. E posso, se eu conseguir chegar lá, se for essa a minha determinação, chegar numa eleição ao Senado Federal, eu posso contribuir muito para o Congresso Nacional, não retire dos municípios aquilo que é direito dos municípios. E outra coisa, e devolva aos municípios aquilo que não está sendo devolvido ainda. O Congresso Nacional tem que atuar nesse sentido. Nós temos aí que respeitar, logicamente, as condições do município, do Estado e da União. Inclusive, há um pacto federativo. E nós não estamos cumprindo esse pacto. Por exemplo, a reforma tributária que nós já conversamos aqui, ouvir estados e União, e o município ficou de fora. Então, como o município fica numa situação dessa? Então, são situações como essa que eu analiso e fico muito preocupado. Nós temos que melhorar
logicamente, a visão das assembleias, do Congresso Nacional, com relação aos municípios mineiros e brasileiros. Então, o Senado é um desejo do senhor na intenção de defender, de brigar e ver o lado dos municípios, municipalista que o senhor é. Lógico, é pegar aquilo que eu aprendi durante os longos anos da minha vida pública e aplicar ele em benefício da população de outras regiões do nosso estado de Minas Gerais e, por que não dizer, de todo o país como um todo. Eu acho que lá está faltando as atenções com relação a matérias que são discutidas e votadas que vão interferir na vida do município. Isso aí atrapalha e muito. A arrecadação anda caindo e vai retirando mais recursos, a conta não fecha. Prefeito, mas daqui até o Senado temos 2 anos pela frente ainda, né? Daqui até lá, um eventual convite do governo do estado de Minas Gerais, né, para o senhor levar justamente essa experiência que o senhor tem à frente do Executivo e do Legislativo, seria uma possibilidade? O senhor está aberto a essas possibilidades? Aberto a gente sempre está, mas não tenho esta pretensão. Eu acho que isso aí é uma decisão do governador Zema, ele que administra o Estado, ele que coordena todo o Estado, ele que tem que saber, logicamente, as pessoas que serão ideais para ele colocar no governo dele e terminar um bom governo, que eu desejo a ele também. Portanto, as eleições de 2026, nós temos que aguardar um pouco ainda. O governador Zema virá Senado, virá presidente da República, virá a vice-presidência, nós temos que aguardar esse quadro, porque a eleição de Senado é uma eleição majoritária e difícil. Portanto, nós temos que estar preparados para poder enfrentar, se for o caso, e, logicamente, colocar tudo que a gente aprendeu na vida pública em benefício dos municípios mineiros e brasileiros. Como é que, uma breve avaliação do senhor, do atual governo de Minas, como é que o governador Romeu Zema tem se saído à frente dessa gestão, igual o senhor citou, tem 2 anos pela frente, né? Ele também vai fechar um ciclo de 8 anos, como o senhor está fechando à frente da Prefeitura de Uberlândia. Como é que o senhor vê desafios e conquistas no estado de Minas Gerais, levando em conta que Uberlândia é a maior cidade do interior de Minas? Faço questão de reforçar isso. A administração pública não é diferente. Ele passou por problemas, por exemplo, ele foi renegociar a dívida do Estado, quase 168 bilhões de reais. Isso é um momento muito difícil. E aí ele teve que fazer compromissos que ele vai ter que cumprir, se não aumenta o salário, não aumento de cargo, enfim. É um momento muito difícil para o administrador público no país. Essas são as interferências que eu digo que as pessoas fazem no Estado ou no município, quando os seus orçamentos já estão prontos para ser elaborados. E você já, logicamente, marcou um rumo. Como é que você muda esse rumo no meio do caminho? Fica difícil a situação. Por isso eu alerto muito para isso. Prefeito, eu queria deixar um pouquinho de lado essas questões técnicas para saber do prefeito, do homem, do pai de família, do esposo, Adelmo Leão. Como é que o senhor quer ser lembrado, a gestão do senhor quer ser lembrada por tudo que o senhor fez nesses anos dedicados à cidade de Uberlândia? Ser lembrado como uma pessoa que lutou pelo povo, trabalhou pelo povo e fez aquilo que foi possível pelo povo. E pedir desculpas por aquilo que eu errei, aquilo que eu falhei. É assim que a gente vive a vida pública e, portanto, em momentos como esse nós atravessamos. Olha, 2017 para cá, 2019, nós tivemos uma pandemia do Covid. Depois de dengue, me desculpa. Depois de 2020 veio o Covid. Isso tudo interferiu nas administrações públicas, inclusive nos aumentos de custo. Eu me recordo que naquela época o presidente era Bolsonaro ainda mandou recursos para Uberlândia em torno de 78 milhões de reais. Isso nos ajudou muito a atravessar aqueles momentos. Então, esses são momentos que foram marcantes, mas nós lutamos e vencemos. Conseguimos atravessar essas crises de saúde que abateram sobre a cidade de Uberlândia, a nossa região, o estado e o país. E nós chegamos a um final, acho que, dentro das possibilidades daquele momento, um final onde foi o melhor que nós pudemos conquistar. Então, lembrar que eu sempre fui um homem que lutei em benefício da população. Eu nunca olhei o meu lado, eu, Adelmo, não. Eu sempre, as minhas ações, sempre foi em benefício do povo. Eu sempre dizia
aos vereadores da Câmara, eu não mando o projeto do Adelmo Leão para a Câmara, não. Eu mando o projeto de interesse do povo da nossa cidade. Então, assim, eu articulei, fiz, acho que foi bom. Prefeito, a gente acompanhou nas últimas semanas algumas inaugurações e durante as entrevistas o senhor se emocionou bastante. Deixou muita gente em casa emocionada também. Eu quero saber o motivo dessa emoção, essas lágrimas aí. Hã? Wagnete, é emoção do momento que eu passei. Eu sou uma pessoa sensível e senti muito em determinados momentos. Mas é que eu disse, nós lutamos, vencemos, fizemos o melhor, pedi desculpa por aquilo que eu errei. Então esse é um sentimento que vem dentro da alma. Então eu acho que isso mostra que tudo aquilo que eu realizei não pensando em mim, Adelmo Leão, mas sim na cidade de Uberlândia e no povo de Uberlândia. E tem alguma coisa que o senhor não realizou, que gostaria de ter feito e talvez não teve o tempo hábil para fazer, não teve condições? Não, eu acho que aquilo que foi possível foi feito, está feito. Aquilo que não foi possível, certamente, o próximo prefeito, o senhor Paulo Sérgio e sua equipe, irá, logicamente, assumi-lo para poder fazer o melhor pelo povo de Uberlândia. Aquilo que eu sempre digo, o que for bom fica, o que não for muda, que nós não podemos querer dizer, olha, aqui não precisa mudar nada. Lógico que precisa mudar. Ninguém tem uma administração pública acabada. Sempre há o que se fazer. Agora, eu quero saber do senhor o seguinte, longe de qualquer especulação, mas como é que o senhor projeta Uberlândia para daqui 10, 20, 30 anos no cenário nacional? Eu acho que o governante da cidade de Uberlândia, as pessoas, precisam ter o entendimento que Uberlândia é uma cidade que cresceu, uma cidade que acompanhou o desenvolvimento do Brasil em todos os momentos do nosso país e é uma cidade progressista. E ninguém vai cercar-se dela. Aliás, quem constrói Uberlândia, sabe, Wagnete, é o povo de Uberlândia, os empresários de Uberlândia, os geradores de emprego e renda. São eles que fazem Uberlândia. O prefeito é simplesmente um administrador. Eu sempre disse, quando a administração pública não pode, ela tem que ser, pelo menos, a facilitadora. E é assim que a gente tem que agir. Prefeito, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Que mensagem de final de ano, né, que o senhor pode deixar para o povo de Uberlândia, para o povo que está nos assistindo? O senhor agora que deixa a Prefeitura de Uberlândia, por tudo que o senhor disse, com a sensação de dever cumprido. Eu agradeço o Grupo Band por mais essa oportunidade. Agradeço o povo de Uberlândia por aquilo tudo que nós realizamos juntos. Desejar um bom fim de ano, junto com as suas famílias, que Deus abençoe a cada família, a cada cidadão, e que cada um possa prosseguir na sua missão, cumprindo aquela missão que Deus o designou para ele. Então, assim que eu vejo, assim que eu desejo, tudo de bom para o nosso povo. O nosso povo merece tudo de bom. Prefeito, quero agradecer ao senhor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, muito obrigado por tudo, pela parceria. Eu que agradeço. Muita saúde para o senhor. E vamos lá. E conte com a gente. Tamo junto, vamos conversar muito na frente ainda. Vou encerrar o programa aqui de mão dada com o prefeito Adelmo, agradecendo mais uma vez o carinho, agradecendo você de casa aí então, sempre ligado conosco aqui no Band Entrevista. Um feliz ano novo e até o próximo Band Entrevista.